eu me chamo Victoria Coutinho e esse é mais um podcast do Vivendo com Victoria. Seja bem-vinda a mais um podcast. Hoje vamos falar de um assunto que talvez seja um pouco delicado para muitas pessoas, mas que talvez em algum momento já deve ter sido afetado por ele: o medo. Por acaso, você tem algum medo que já te paralisou ou que tem te paralisado? Porventura, ele está te impedindo de seguir em frente ou de conquistar o que você tanto deseja? Se a resposta for sim, esse episódio é para você. O medo pode afetar as nossas vidas de diversas formas, nos impedindo talvez de crescer e de conquistar os nossos famosos sonhos. Por isso, é muito importante falarmos sobre ele e de como enfrentá-lo, para que ele não seja mais um obstáculo na sua vida e em seus objetivos. Eu acho muito legal começar contando um pouco sobre mim. Eu tenho muitos medos e em muitos momentos, alguns desses medos me paralisaram. Por exemplo, eu tenho medo de altura desde pequena e por conta desse medo, eu não entrava em um elevador sozinha. Por conta disso, eu já subi e desci 15 a 20 lances de escada mais de uma vez por dia. Tudo porque eu tinha medo de entrar sozinha e ele simplesmente despencar. Ah, Vi, mas pelo menos esse medo vai te deixar com a panturrilha fortinha, né? Ele é super benéfico pra você. Fora que, esse é um dos meios de transporte mais seguros, se pensarmos na quantidade de viagem que ele faz diariamente. Então, fica tranquila, fica sussa. Se fosse só isso, seria muito bom. Mas a verdade é que esse medo já me paralisou antes de uma forma que não foi tão benéfica para mim e para as pessoas que eu amo. Quando a minha irmã era pequena, a gente estava brincando de pega-pega no shopping, lá em São Caetano, onde a minha tia trabalhava. E o elevador chegou, né, no andar que a gente estava brincando de pega-pega, minha tia ainda estava vindo, e eu, medrosa que sou, não entrei no elevador. Mas a minha irmã, ela entrou. E a minha tia não vinha, e o elevador foi fechando a porta. Quando a minha tia me alcançou, né, chegou ali no elevador, ela falou: cadê Yasmin? Que é a minha irmã. Eu falei: ela entrou no elevador e eu não entrei. E o elevador fechou. Minha tia ficou desesperada. Nossa, desesperada. E eu lembro que ela era um cotoquinho de gente, bem pequena mesmo. Então, ela tinha, sei lá, acabado de aprender a andar. Devia ter 3 anos, sei lá, uns negócios assim, bem pequenininha mesmo. E eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer, enquanto a porta lentamente ela ia, né, fechando e levando a minha irmã embora. Quando eu e a minha tia acabamos chamando o elevador, é claro que ela não estava mais lá, o que deixou todo mundo com medo, né, e indo atrás para localizá-la. O final da história é que a gente achou a Yasmin, ela estava com segurança, mas até aí eu me debati numa situação onde eu percebi que o meu medo, né, me fazia mal de alguma forma. Então, desde então, eu tento vencer os meus medos, para que eles não me paralisem dessa forma como aconteceu dessa vez. Em algumas vezes, eu confesso que eu consegui vencê-los, porém em outras eu não fui tão forte, porque não é todos os dias que a gente consegue vencer os medos, é um processo. Entretanto, até o dia de hoje, até o momento, eu continuo decidindo todos os dias a não desistir de tentar a superar os meus medos. Mas esse é o meu único maior medo? Não. Eu tenho medo de baratas, mas eu aprendi recentemente que é o famoso pânico de baratos. E por que pânico e não medo, né? Medo é o estado de alerta que eu posso ter por conta de uma situação que pode me colocar em risco. E por isso, eu preciso ter cautela. Então, meu corpo me avisa, né, que eu preciso ter cautela nessa situação. Então, no exemplo anterior que eu citei sobre o elevador, foi uma situação que me paralisou, mas que eu continuo andando no elevador, com ou sem pessoas. Então, indiferente, eu consigo continuar a utilizar esse meio de transporte, né? Já no caso de enfrentar esse pequeno animalzinho muito fofo, né? Normalmente, as situações que eu me coloquei diante dele,
eu realmente entrei em pânico. E eu fui incapaz de tomar qualquer ação. Eu lembro, né, teve diversas vezes que eu me tranco no cômodo onde ele não está e fico desesperada, eu tremo, né, eu me sinto impotente. E enquanto alguém não resolve esse meu problema, eu não consigo sair desse transe. Então, por isso, eu tenho pânico de baratas e não medo. Essa é uma diferença entre pânico e medo. Ela ficou muito clara pra mim, como eu disse recentemente, quando eu assisti um vídeo do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, e nele o Cortella mencionava que ele tem pânico também de baratas e que ele fazia questão de explicar essa distinção. E ele destacou que o medo ele é necessário, né? E ele é importante, principalmente pra gente ensinar as crianças. O medo, ele nos dá cautela, ele nos mantém atento e preparado para qualquer adversidade. Como, por exemplo, eu preciso atravessar a rua e eu vou ensinar isso a uma criança. A gente precisa ter medo de ser atropelado, mas esse medo ele não pode nos impedir de atravessar a rua. Ele pode nos dar uma cautela, assim, eu preciso ter cuidado, né? Mas ele não pode ser paralisante. Por isso é essencial também a gente ensinar as nossas crianças a ter coragem, para elas seguirem de uma maneira cuidadosa, consciente, olhando para os dois lados, vendo o farol vermelho. E assim, né, se ninguém também avançar o farol vermelho, poder passar sem nenhuma adversidade em seu caminho. Além disso, o Cortella também compartilhou que toda vez que ele vai viajar, sempre que ele encontra um piloto antes do voo, né, tipo na portinha da entrada, ele pergunta se o piloto tem medo. Porque se o piloto responder que não, isso pode significar um sinal de displicência do profissional. Pois o medo ele faz com que a gente se prepare melhor para situações de adversidade. E é a cautela que nos leva a fazer o nosso melhor, né? Estar preparado para todas as adversidades. Então, se você tem medo, você se prepara. É importante destacar que o medo ele é uma emoção totalmente primitiva. É uma reação natural, simplesmente para nos proteger. Logo, ele não é o oposto de coragem. Portanto, coragem é a capacidade de enfrentar o medo e de ir além dele. E é claro, todo mundo pode ou tem medo de algo. Cortella diz, ainda, que as pessoas que dizem não ter medo não são corajosas, mas sim inconsequentes, porque elas não pensam nas consequências que as suas atitudes podem ter. Existem muitos tipos de medos, em diferentes fases da vida, seja por experiências negativas do passado ou pelo desconhecido mesmo. Esse medo, ele pode nos gerar ansiedade, preocupação sobre um futuro, sobre os e se's da nossa vida ou até mesmo sobre alguns receios que a gente tem sobre fracassar, ser julgado ou realmente sair da nossa zona de conforto, do qual falamos no episódio anterior. É comum nos questionarmos toda vez que vamos começar algo novo. Será que esse projeto novo vai dar certo? Será que eu tenho habilidades e competências necessárias para esse trabalho? Ou será mesmo que eu vou conseguir ser efetivada, já que tem tanta gente na minha equipe que faz um trabalho tão bom, por que não contratam outro? Ou apenas um aprendiz? Todos nós temos momentos de dúvidas. E, em alguns casos, esse medo pode nos impedir de tomar as decisões necessárias. E o que acontece se esse sentimento acaba tomando conta da gente? Normalmente, tendemos à procrastinação, a adiar os nossos sonhos e até mesmo a desistir antes mesmo de tentar. Eu mesma já passei por isso. Teve um momento que eu sabia exatamente o que eu queria fazer ou o que precisava ser feito, mas em algumas ocasiões acabei deixando o medo de fracassar me segurar, de achar que eu não era capaz e me auto-sabotar. Fiquei paralisada sem conseguir dar um passo adiante. Por isso, reflita comigo. Você já passou por isso antes? A sensação de que você sabe que algo é importante, que precisa ser feito, mas mesmo assim não consegue agir? Augusto Cury afirma que as principais decisões humanas são solitárias.
Pois é, elas precisam partir apenas de nós mesmos. Muitas vezes, quem conhecemos ou amamos tem uma opinião ou uma visão totalmente diferente da nossa e não pode tomar essas decisões por nós. Como discutimos nos episódios anteriores, se você não apostar em si mesmo, por que acredita que outras pessoas o fariam? Só você sabe o que é melhor para a sua vida e como realizar seus sonhos. Acredite de verdade no que você sabe, o que é melhor para a sua vida e como realizar seus sonhos. Acredite no que deseja de verdade. Faça uma análise realmente do que é necessário para chegar lá. Quais lugares você precisa frequentar? Quem já atingiu o sucesso desse caminho para você ter de parâmetro? Com quem você pode aprender? Quais as habilidades e atitudes são fundamentais para chegar no seu famoso ponto B? Porque quando você realmente acredita em si mesmo, os famosos ruídos externos não terão poder nenhum sobre você. Eles não te afetarão suas emoções, pois eles não terão importância nenhuma para você. E o que são, esses famosos ruídos externos, Vitória? Eles são a rejeição, os deboches, as críticas, os julgamentos. E se a gente se curvar sobre eles, corremos o risco de destruir nossos próprios sonhos e até mesmo a nós. Não permita que esses ruídos tenham controle sobre a sua trajetória. Augusto Cury também destaca sobre a importância de fazer perguntas. Quem questiona pouco possui respostas limitadas, mas quem faz muitas perguntas para alcançar tem respostas grandiosas. Ele ressalta que quem não questiona vive preso a uma rotina, realmente como se estivesse no piloto automático. Acorda, cumpre as suas tarefas diárias, trabalha, sem nem ao menos refletir no que está fazendo, porque simplesmente apertando o botão. E depois volta para casa simplesmente para dormir e recomeçar toda essa rotina. Por outro lado, quem se permite a questionar constantemente abre espaço para entender o panorama geral, reconhecer a importância do que faz e do que o outro faz, encontrar formas de melhorar a si mesmo e ao seu entorno. Acima de tudo, permita-se sonhar e acreditar nos seus próprios sonhos. E é importante lembrar que sonhos não são como os desejos. Enquanto os desejos podem ser facilmente mortos diante das adversidades e acabarem sendo esquecidos, os sonhos são diferentes. Eles criam raízes profundas dentro de nós. Eles nos dão um senso de propósito, um motivo para realmente continuar, independente das situações difíceis. Sonhos são o que nos impulsionam a perguntar, a entender o porquê das coisas e encontrar sentido em cada passo que damos, mesmo que os desafios apareçam. Vale destacar que ninguém pode sabotar tanto os seus sonhos quanto a você mesmo. Eu ouvi num podcast, no Café com Joia, inclusive que já recomendei várias vezes, que tendemos a ter atitudes inconscientes que acabam nos auto-sabotando. Como, por exemplo, você ganha muito bem, mas possui uma família que é pobre. Você acaba gastando demais para ficar igual a eles. Dessa forma, você poderá honrá-los. Como também, se vem uma família que não é muito saudável, ao invés de cuidar da sua saúde, você acaba comendo besteira para honrá-los, para ficar igual a eles, sabe? No final das contas, o medo ele é uma parte inevitável da jornada, mas ele não precisa ser um obstáculo intransponível. Ao compreendê-lo e enfrentá-lo, podemos transformar desafios em oportunidades de crescimento e autodescoberta. Como discutido hoje, o medo ele pode nos paralisar, mas a coragem e a determinação são ferramentas poderosas para superar essas barreiras. Dê passos constantes, diariamente, para enfrentá-lo. Não é necessário grandes saltos. O importante é continuar se movendo, mesmo que lentamente. E lembre-se de buscar apoio de pessoas com quem você confia, seja amigos próximos, familiares e mentores. Além disso, continue investindo no seu autoconhecimento, através da leitura ou ouvindo podcasts. No fundo, normalmente, muitos dos nossos medos são criações das nossas mentes. Embora possam parecer reais, temos o poder de escolher como respondemos a eles. Então, qual será o próximo passo para enfrentar e superar seus medos? A escolha está em suas mãos.
Bom, pessoal, chegamos a mais um fim do podcast. Espero que essa conversa tenha lhe ajudado e, quem sabe, dado aquele empurrãozinho para você começar a superar seus medos. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém para que ele possa ouvir isso também. E se você quiser, compartilha lá no Vivendo com Victoria no meu Instagram mais dicas para a gente trazer aqui pro podcast. Ah, e não me esqueça de seguir aqui para que você fique por dentro toda sexta-feira de novos episódios. E também, eu estou lá no YouTube. Se quiser me seguir, fica à vontade. Até mais. Tchau, tchau.